Bem-vindos a mais um tutorial com Letod. Bom, vamos falar hoje um pouquinho, vamos responder essa perguntinha aqui. Não, tá aqui. Quando montar um long short, né? Bom, para montar um long short, primeiro você precisa saber direitinho o que ele é. Eu tenho já uns vídeos aí explicando como funciona o long short. Vamos então falar um pouquinho mais do que você precisa saber na hora de montar o seu long short. Bom, em primeiro lugar, aqui, tá? Primeira coisa que você precisa saber é que o long short ele independe da tendência dos pares usados. Por quê? Porque o long short você compra e vende dois pares diferentes de ativos, tá? E você espera ganhar com a diferença entre eles e não com a tendência do mercado, né? É, Depois você olha o índice de correlação deles, tá? Então, primeiro isso aqui é só para você saber, né? Que você, independente da tendência, ou seja, você não vai muito fazer uma análise técnica em cima para saber se o mercado está de alta ou está de baixo, porque ele meio que independe disso. Então, aí, para você fazer o seu long short, você primeiro olha o índice de correlação do seu par que você está interessado em tradear. Tá? Se tiver um bom índice de correlação, ou seja, um índice de correlação alto, ou seja, são ativos que possuem alguma relação entre si, né? Vale a pena então fazer um long short com ele. Depois você procura saber quantos números de desvio padrão fora da média ele possui. Tá? O que fora da média do preço? Não. Do ratio, do spread desse long short que você vai fazer. Tá? Eu vou mostrar bonitinho ainda o que isso significa. E depois você procura ter isso aqui como regrinha, tá? Quando você vai montar o ratio o que é? Ou o spread? Eu vou fazer um long short entre Petrobras 4 e Petrobras 3, tá? PNON. Então você vai dividir o preço da Petri 4 pelo preço da Petri 3. Tá? Isso vai te dar um número, esse número é o teu ratio ou o teu spread. Super simples. Né? E aí você vai montar um gráfico com eu pego o preço de hoje, o preço de ontem, de anteontem, e vou montando esse gráfico do spread, do ratio. O nome certo é ratio, mas o pessoal aqui costuma usar spread, tanto faz então o que você está acostumado a usar. Isso vai surgir um gráficozinho daí e você vai traçar uma média desse gráfico. Se estiver acima da média, o ratio estiver ou o spread estiver acima da média, você tem que vender o cara que você colocou no numerador e comprar o cara que você colocou no denominador. Que denominador, que numerador? Eu não dividi Petri 4 por Petri 3? Numerador, denominador. Então, se o spread estiver acima da média, eu vendo esse cara que está em cima e compro esse cara que está embaixo. Se o spread estiver abaixo da média, eu compro o cara que está em cima e vendo o cara que está embaixo. Super simples, não tem mistério nenhum. Ninguém vai te falar, não, eu comprei o long, vendi o short, só para complicar a sua vida. É só isso que você vai fazer. Vamos ver na prática então, tá? Aqui na prática, o que a gente tem? Eu fiz aqui uma planilhinha no Excel. Então, o que eu coloquei aqui nessa planilha desse Excel? Os preços. Ele está montando o gráfico dos preços. O preço de alguns ativos, tá? Alguns pares aqui. Tá? Tem Eletrobras 6, Eletrobras 3. Se vocês quiserem depois, é só me pedir o Excel, eu mando para vocês. Tá? Esse Excel, ele, inclusive, faz o download dos estoques. Tal. Enfim, ele usa o Yahoo. Vamos lá. Então aqui ele tem o preço da Eletrobras 6, Eletrobras 3 e dos outros que eu coloquei aqui. Pegando aqui o preço de cada um dos últimos. Esse gráfico é antigo, então é dos últimos 240 períodos. Eu fiz aqui um exemplozinho de como montar aquilo que eu falei, o ratio. Né? Então vamos ver. O ratio, pelo que eu tinha te explicado, era o que? Pegar a Eletrobras 6, por exemplo, e dividir por Eletrobras 3, o preço. Então você vai lá, você vai pegar o preço de um e dividir pelo outro. Tá? Super simples. Então se eu olhar aqui na formulinha meu do Excel,
Vamos colocar aqui, ratio. Tá aqui, ó. Dividir a coluna O pela coluna P. O que a gente tem na O e na P? Vamos olhar aqui. Olha só. Na coluna O, na coluna P. Acabou. Sem mistério nenhum, tá? Formou o seu ratio. E aí você faz isso para todos os 240, acho que eu tenho aqui. Calculei, olha só, o máximo daquele intervalo, o mínimo do intervalo, a média, né, e o desvio padrão. Mais nada, tá? E mandei traçar um gráfico. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico dessas 4 coluninhas. Vamos olhar esse gráfico. Tá aqui, ó. O gráfico das 4 coluninhas é o gráfico do seu spread ou do seu ratio. Ele traçou aqui a linha no máximo, a linha no mínimo, e essa linha aqui seria a linha média. Tá? Eu não falei que o desvio padrão é de 0,05? Então, se você olhar aqui, vou arredondar, tá? Vou imaginar que a média está no 1,04. Se eu subir 0,05, seria aqui no 1,45. Se eu subir mais uma vez 0,05, seria no 1,50. Bom, eu estou 2 vezes o desvio padrão, estou 2 vezes afastado do desvio padrão. Está aqui, lembra? Olhar o índice de correlação e o número de desvios padrões. Tá? Então, eu estou 2 vezes afastado do desvio padrão aqui. Tá? Eu tinha esquecido, né? O número de correlação, ele calcula aqui automático. Tá? Se você olhar aqui, o número de correlação entre Eletrobras 6 e Eletrobras 3 é de 97%. Tá? Ele faz a continha aqui, é uma continha chata, estatística, uma fórmula simples no Excel. Tá? Ele está fazendo com script do Excel, macro, né? Ele está usando uma macro aqui para fazer. Mas é formulinha estatística, bobagem olhar isso, como é que se calcula o índice de correlação. Mas enfim. Então você vê aqui, quando o ratio está 2 vezes, dois desvios padrão afastado da média, tá, é um bom momento para você fazer o seu long short. Então, se eu imaginasse que o dia de hoje estivesse aqui, tá, esse gráfico do spread, o que eu faria? Lembra da regra? Vamos olhar aqui atrás a regrinha. Olha só. Spread acima da média, como está lá. Spread está acima da média. Vender o numerador, comprar o denominador. Quem é o meu numerador, quem é o meu denominador? Eu não coloquei aqui, olha só. Vamos arrastar para lá. Eletrobras 6, Eletrobras 3. Meu numerador é esse, então eu vou vendê-lo. O meu denominador é esse, eu vou comprá-lo. É isso que você faz. Tá? Então, nesse instante aqui, você vende quem está no seu denominador e compra quem está no seu numerador. Tá? E aqui embaixo, quando ele chega, é o contrário. Tá? Você compra o seu numerador e vende o seu denominador, como está aqui. Ó. Compra o numerador e vende o denominador. Tá? Super simples. Nesse exemplo aqui, tá, que é de um gráfico passado, fazendo as contas aí, naquele instante aqui em cima, a Eletrobras 6 estaria 26,30, a 3, 17,3. Na hora que você desmontou, que seria esse instante aqui, que ele atingiu aqui embaixo, tá? Ela foi para de 26 para 22, quer dizer, você teve um lucro, porque você vendeu aqui e comprou aqui. Esse cara aqui você teve um leve prejuízo. Tá? Fazendo as contas aqui, dá uma diferença de aproximadamente 3,83. Tá? Esse seria o seu lucro. Por que aproximadamente? Bom, você tem que levar em conta o que? Você alugou o papel. Tá? Né? Você teve que alugar um papel, você teve que pagar a margem. Tá? Então você tem alguns gastos aí. Levando em consideração teus gastos, tudo, você iria ter um lucro bem razoável. Tá? Só que diluído nesse tempo todo que levou, que é daqui, ele deve cair para alguma coisa em torno de talvez 5% ao mês. Tá? Você levou aqui aproximadamente uns, acho que eram 8 meses, por aí.
Então é algo interessante, é bem conservador. Por que é bem conservador? Porque independe, né, da alta do papel ou não. Por que que independe? Vamos mostrar aqui, olha só. Vamos pegar, estou falando Eletrobras, vamos colocar aqui Eletrobras 6. Eletrobras, opa, não foi. Eletrobras 6. Esperar o gráfico carregar. Não foi. Eletrobras 6. Estou colocando errado, acho que o código. Eletrobras 6. Estava colocando errado. E vou adicionar junto do Eletrobras 6, sobreposição a Eletrobras 3. Coloquei errado. Eletrobras 3, aí, acertar o código. Tá aí, o verde é um, o preto é o outro. Vamos ver, vamos colocar aqui um ano. Dá uma olhada em um ano, tá? Como que se comporta? Independente se está subindo ou está descendo, vejam aqui. Eles andam muito similar. Ó, começou a subir esse aqui também sobe. Começou a cair esse aqui também cai. Tá? Aí tem algumas horas em que eles estão muito próximos. Então o que, que acontece? O que, que é interessante observar aqui? Tá? Quando a distância deles é muito grande entre eles, é o que? Significa que o ratio deles vai ser maior. Tá? Lembra, eu não dividi esse cara por esse cara? Então nesse trecho aqui eu vou ter um ratio grande. Naquele gráfico, vamos pegar o Excel aqui. Ó. Nesse gráfico aqui, tá? Esse trecho aqui acontece quando o preço se distancia um do outro. Tá? Pode ter sido esse instante aqui, pode não ter sido, realmente eu não sei que instante que foi, mas quando eles se afastam é o momento de você fazer o teu long short. Tá? E aí é só decidir quando entra comprado, em qual papel entra comprado, em qual papel entra vendido. No caso aqui, pela regrinha que eu coloquei aqui, é só lembrar, tá? Se estiver acima da média, vender o numerador, comprar o denominador. Se estiver abaixo da média, comprar o numerador, vender o denominador. Tá? É só isso que você precisa prestar atenção. Bom, falei em aluguel, né? Eu tenho um vídeo passado que eu descrevo como é que funciona o cálculo da margem. Dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai entender um pouquinho melhor quais são os custos de uma operação de long short, porque você vai ter que alugar o papel que você vai vender. Tá? Não adianta, se você já tivesse papel, você não estaria fazendo um long short com ele. Tá? Você só faz um long short se você não tem nenhum dos dois papéis. Então, primeiro você vende a Eletro, no caso seria a Eletro, aqui nesse exemplo, a Eletro 6. Tá? Você venderia ela. Com o dinheiro que você ganhou dessa venda, você pega o dinheiro todinho e usa para comprar a mesma quantidade de grana que você recebeu, você usa para comprar a Eletro 6. 3, quer dizer. Né? Então você não vai desembolsar nada do seu bolso para fazer essa venda e essa compra, a não ser os aluguéis. Você vai ter que pagar um valor do aluguel, que acho que é 2% ao ano, você vai ter que pagar um valor de margem. Como você vai estar entregando Eletro 6, Eletro 3, você vai estar comprando, ele pode servir como margem de garantia. Então você só vai ter que pagar a diferença da margem. E o cálculo da margem eu já expliquei no outro vídeo, você dá uma olhada lá. Bom, é só isso aí. Operação long short é isso. Sem mistério nenhum, não precisa de nenhum programinha específico para você fazer. Basta uma planilhinha do Excel sem problema nenhum, tá? Bom, por hoje é só. Bons trades para vocês.